Muito bom dia, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação do primeira edição do TV Notícias Agrícolas. Esse é o programa Realidades da Safra, um momento em que a gente faz um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões produtoras para verificar o desenvolvimento das lavouras, das mais diferentes culturas, e para isso a sua participação é muito importante. Deixa aqui no nosso chat do YouTube o seu nome, a sua região. Conta pra gente como é que está o desenvolvimento das lavouras aí na sua região, pra gente ir juntos mostrando esses cenários, mostrando a realidade da sua lavoura. Muitas vezes a gente se pergunta se aquelas estimativas oficiais de safra, de produção, refletem realmente a realidade do que está sendo desenvolvido em campo. Esse é o momento para você participar com a gente e mostrar o que está acontecendo aí na sua região, aí na sua lavoura, para a gente mostrar para todo mundo que está acompanhando a gente o desenvolvimento das áreas nessas mais diferentes regiões brasileiras. O Brasil é bastante grande, tem realidades diversas, desenvolvimentos diversos, e aqui no Realidades da Safra é onde a gente junta tudo isso para mostrar para você como é que está andando essas lavouras ao redor do país. No programa de hoje nós vamos visitar algumas dessas regiões, especialmente lá na região sul do Brasil. Nós vamos para o Rio Grande do Sul, para o município de Encruzilhada do Sul, onde a estiagem tem impactado bastante a produção, os cálculos de perdas já são bastante grandes, e aí o município também estudando entrar já com pedido de estado de emergência diante da falta de chuvas. Encruzilhada do Sul, no Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho a gente vai para lá, vai conversar com o pessoal lá do município. A gente também vai hoje para Santa Catarina, conversar com o Inori Barbieri para trazer um retrato, um cenário das lavouras dessa safra de verão de soja, milho, arroz, lá no estado catarinense. Daqui a pouquinho o seu Inori está aqui com a gente também. Vamos começar entendendo um pouquinho o desenvolvimento dessa safra, a realidade das lavouras de vocês. Vamos mostrar as imagens que vocês produtores mandaram para a gente ir acompanhando esse desenvolvimento em cada uma das regiões. Vamos começar com o Fernando Ronaldo, ele é lá de Madre de Deus de Minas, em Minas Gerais, mostrando as suas lavouras de milho verão, o milho bastante bonito, se desenvolvendo bem. Minas Gerais recebeu boas chuvas nesse ciclo 24-25 para a safra de verão, e aí o milho verão do Fernando Ronaldo se desenvolvendo bastante bem, lavouras muito bonitas de milho lá do Fernando. Vamos seguir o nosso giro, porque em Novo Ubiratã, no Mato Grosso, a colheita já começou. O Carlito Arlindo da Silva mandou vídeo aqui pra gente, colheita começando na região de Novo Ubiratã, no Mato Grosso. Trabalhos iniciando, o Mato Grosso tem uma colheita bastante atrasada nesse momento. A gente vem trazendo essas informações de atraso nos trabalhos lá no Mato Grosso, muito em função das chuvas que caem lá no estado. Inclusive, a gente consegue ver aí no vídeo do Carlito que, apesar de não estar chovendo nesse momento das colheitas, o céu bastante carregado, muita nebulosidade. O produtor tem enfrentado dificuldades lá no Mato Grosso para avançar com esses trabalhos de colheita, nesse início de atividade de colheita para soja 24-25 lá no Mato Grosso. E para a gente encerrar esse nosso primeiro giro de imagens, primeiro giro de fotos, de vídeos, vamos ver uma situação lá no estado do Pará, onde as áreas de cacau estão sofrendo com infestação de gafanhotos. A gente consegue ver na imagem muitos animais, muitos insetos, gafanhotos atingindo essas áreas de cacau lá no Pará. Fica um alerta para o produtor paraense de cacau. A gente vê nessa imagem ali, ó, quantos gafanhotos no mesmo local, no mesmo pedaço de terra, produção de cacau ameaçada pela infestação de gafanhotos lá no estado do Pará. Você também pode participar aqui com a gente, mandar a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo. Para isso é muito fácil, você tem dois caminhos. Você pode mandar a sua imagem pelo nosso Instagram oficial, o @Notícias Agrícolas, ou também pelo nosso WhatsApp. O número está aparecendo aí na sua tela, é o 19 99767 0241. 19 99767 0241, WhatsApp do Notícias Agrícolas. Mande a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo, um breve relato de como é que está a lavoura aí na sua região, que a gente vai utilizar, vai passar a sua imagem aqui ao longo da nossa programação. Nos próximos programas você vai participando com a gente, vai construindo com a gente o Realidades da Safra, montando esse cenário, esse quadro do desenvolvimento das lavouras em todas as regiões produtoras do Brasil. Esse é o objetivo do Realidades da Safra, construir junto com vocês, produtores, esse cenário, essa realidade das lavouras ao redor do Brasil.
Vamos aproveitar para a gente ver a página do Realidades da Safra lá no site do Notícias Agrícolas, porque tudo isso que a gente conversa aqui fica armazenado e compilado lá no Realidades. A gente vê os vídeos, as últimas participações do programa nas últimas edições, os vídeos ali de ontem, onde a gente foi para Querência, foi para o interior de São Paulo, foi também para Aral Moreira, no Mato Grosso do Sul, conversar com os produtores, mostrar o que tem acontecido nessas lavouras. E na parte de baixo da página a gente tem também as notícias da safra, onde a gente pode acompanhar todas as informações que a gente traz aqui no Realidades da Safra, que a gente vai trazer também no programa de hoje, informações sobre laranja, colheita da soja, feijão também. Daqui a pouquinho a gente vai trazer todas essas informações para você que está acompanhando a gente. Nós vamos dar sequência ao nosso programa, vamos começar a receber os nossos entrevistados, os nossos convidados. Esse é o Entrevistas da Safra. Nossa primeira parada vai ser no Rio Grande do Sul, no município de Encruzilhada do Sul, onde a situação da estiagem prolongada tem causado bastantes perdas, bastante prejuízos, principalmente no agro, mas também no dia a dia da população e da cidade de uma maneira geral. Para isso a gente vai receber aqui o Gilson Soares, ele é secretário de administração e coordenador da Defesa Civil Encruzilhada do Sul, já está aqui conosco por vídeo. Gilson, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Realidades da Safra. Bem-vindo, Guilherme. Muito bom dia. É um prazer estar aí no Realidades da Safra, trazendo as informações pertinentes aí que a gente possa estar levando à população nessa estiagem que estamos enfrentando agora nesse início de 2025. Justo, a gente tem acompanhado, né, a situação do Rio Grande do Sul, muitas regiões sofrendo com essa falta de chuvas, outras com um desenvolvimento um pouquinho melhor. Conta pra gente como é que tá a situação aí em Cruzilhada do Sul, há quanto tempo não chove, como é que tá esse cenário de estiagem aí no município? Nós estamos aí com uma escassez hídrica que vem já desde o final de dezembro, né? Com leves chuvas esparsas que não chegam a suprir a necessidade de irrigação, né? Nós tivemos aí uma média de 49 milímetros nos últimos 10 dias, então isso é uma média muito baixa. Nós já estamos com quase todas as localidades do interior, nós temos 5.000 quilômetros de estradas aqui em Cruzilhado do Sul, e nós estamos com as localidades do interior bastante afetadas, localidades como Dom Marcos, o assentamento Farroupilha, Abranjo, Pinheiro, Coxilha das Figueiras. Nós já estamos fazendo, levando água até essa população através da Secretaria de Agropecuária, através da Defesa Civil e da Secretaria de Cidadania. Nós estamos levando água potável para essas comunidades. Nós temos aí também o início das aulas previsto para 12 de fevereiro, e nessas localidades que eu te citei aí, todas têm escolas, e isso também vai afetar a vida dos estudantes, porque nós temos 545 alunos nessas localidades do interior que estão também sofrendo com a falta d'água, e isso vai prejudicar também o andamento das aulas, o início, né, o retorno das aulas nessas localidades do interior. Temos a informação da nossa companhia de saneamento, a Corsã, que é a EGEA, Corsã agora, depois da privatização, que nós também estamos com os nossos níveis de reserva já tendo que fazer a transposição, a dragagem de açudes para abastecer a cidade. Então, nós vamos ter uma reunião com os diretores da companhia nos próximos dias. Hoje deve estar saindo o decreto de emergência aqui de Encruzilhada do Sul, o prefeito Benito deve estar assinando nas próximas horas. Nós precisamos concluir alguns relatórios que chegaram agora. E nós estamos aí, o Guilherme, com entre pecuária e a agricultura com um prejuízo já estimado pela Emater, os cálculos de hoje, em 153 milhões, passa de 153 milhões de reais. Para números exatos, 153 milhões 306 mil 108 reais e 52 centavos. Então, em média, nós vamos ter aí perdas
acima de 27%, que é a menor média do fumo, né? Depois nós temos aí 50% no milho, 35% na melancia, 29% no soja e principalmente na pecuária o peso do bovino vivo, né? Então nós temos aí hoje 92.193 cabeças de gado em Encruzilhada do Sul e temos uma quebra de 12% no peso. Isso equivale a 45.648.107 reais e 12 centavos, né? Além do principal, que é a falta de água para as pessoas manterem a vida, tanto animal quanto a própria vida, né? Poder fazer os seus alimentos, poder se hidratar, enfim, ter a sua rotina normal. Então, nós já estamos trabalhando num ritmo acelerado aí com a cooperação das secretarias de Transporte, Obras e Agricultura para a criação de bebedouros, que são microaçudes no interior. Nós já instalamos duas cisternas de 15 mil litros que nós recebemos do governo do estado, uma na Escola Marechal Rondon, no Dom Marcos, e outra no Xanã, na localidade do Xanã, que tem um centro de recuperação para pessoas dependentes, né, químicas, e estamos buscando aí cerca de 100 novas caixas d'água de menor volume para que a gente possa fazer a distribuição também nas localidades as pessoas possam fazer a reserva de água. E provavelmente, se as chuvas não acontecerem, nós vamos ter que racionalizar o uso da água aí no perímetro urbano também. Gilson, você destacou nesse decreto de estado de emergência, que deve acontecer talvez até hoje ainda. O que muda a partir do momento que o município decreta esse estado de emergência? Que tipo de ações ou que tipo de informações mudam a partir desse estado decretado? No momento que a gente decreta emergência, e o Estado homologa e a União reconhece, que são três fases, né? A decretação, o Estado tem que homologar e do Estado vai para a União reconhecer. No momento que nós estivermos com um decreto reconhecido, o homem do campo, o pessoal da agricultura e da pecuária, poderão buscar o refinanciamento, né? O prolongamento dos financiamentos agrícolas, os seguros, enfim. O trabalhador vai poder acessar o seu fundo de garantia, parte dele em caráter emergencial, para que possa suprir alguma necessidade que advinda dessa estiagem, e também nos permite acelerar os processos, por exemplo, de contratação de, de máquinas e equipamentos para combater estiagem, como um caminhão-pipa, retroescavadeira, caçambas que são necessários para fazer esses microaçudes, essas cisternas também, a compra das cisternas de uma maneira mais rápida, né? Que geralmente uma licitação por um trâmite normal, não havendo nenhum recurso, ela leva em torno de 45 a 60 dias. Então aí nós não podemos esperar todo esse tempo para garantir que o produtor e o cidadão tenham acesso à água potável, né? Ou água para conseguir manter os seus animais e alguma parte da sua cultura de subsistência, né? Então, calcula-se que se a estiagem se estender, esses prejuízos ainda podem subir, podem ser atualizados, e com certeza isso reflete em tudo, né, Guilherme? Reflete na mesa do consumidor final lá, reflete na mesa do cidadão, na vida de todo mundo, seja com preço, seja com a escassez do produto, seja, enfim, até com a própria questão econômica, né? Isso também traz uma certa recessão, porque não havendo uma boa safra, a gente sabe que a maioria da economia também tende a se frear, né? E Gilson, olhando para as previsões de tempo daqui para frente, como é que tá essas previsões aí para a região? A gente tem no radar melhora para essa situação ou a estiagem deve permanecer por mais tempo?
Olha, pelo que a gente tem visto, nós temos um pouco de previsão, 45% de probabilidade de chuva somente para quinta-feira da próxima semana. E com temperaturas aqui ainda para nos ajudar com entre mínimas de 21 e máximas de 35 graus. Então, provavelmente as notícias não serão boas, a situação tende a se agravar e nós precisamos achar alternativas de combatermos essa estiagem e já estarmos preparados para futuras estiagens, porque isso tem sido recorrente, né, Guilherme? Então nós já fugimos do extraordinário. Nós estamos praticamente vivendo períodos de estiagem constantes a cada ano. Então, o poder público precisa também se reorganizar no sentido de achar soluções definitivas para essa questão. Nós temos aqui o compromisso da Corsã, da AEGEA, da construção da nova barragem, que hoje mesmo o prefeito, às 8 horas da manhã, já estava solicitando uma reunião com a diretoria da companhia para que eles tinham até o final do ano passado para apresentar o projeto e esse ano começar as obras. Então, nós vamos intensificar essa cobrança também dessa companhia e também vamos intensificar as nossas ações, vamos buscar, junto ao nosso secretário de Agropecuário, Leandro Noronha, junto à Secretaria Estadual de Agricultura e junto à União, recursos e soluções não paliativas, mas sim definitivas para que a gente possa estar enfrentando realmente o problema da estiagem que tem sido recorrente, como eu disse, já aqui no Rio Grande do Sul. E justo, só queria pedir para você confirmar para a gente de novo o valor dos prejuízos estimados, porque a gente tem aqui um montante de 48 milhões, que era a estimativa da prefeitura, acho que até o começo da semana, mas você trouxe esses números atualizados, eu só vou pedir para você repetir ele para a gente, por favor. Vou repetir para você. Na pecuária, nós temos entre a perda do peso médio, né, Guilherme, e a questão da reprodução, que também cai em razão da seca, né? Nós temos aí em torno de 45.649.000 aproximadamente de perdas. E somando a pecuária com as perdas na agricultura, nós temos já 153.307.000 aproximadamente, em números arredondados aí, laudo da Emater, da Secretaria da Agricultura, da inspetoria veterinária e empresas que são sindicatos rurais, trabalhadores rurais e empresas de engenharia agrícola. Gilson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a conhecer um pouquinho melhor esse cenário da estiagem, essas perdas, esses prejuízos aí na região de Encruzilhada do Sul. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu quero agradecer mais uma vez a Realidades da Safra, a ti, Guilherme, pela oportunidade de nós estarmos trazendo e provocando essa discussão no sentido de acharmos soluções efetivas para as questões climáticas. Esse é um tema que vai ser constante nas pautas dos administradores, tanto municipais, estaduais e a nível federal, porque ele tem sido um problema recorrente. E cada vez mais a gente precisa racionalizar o uso da água, ou seja, usar a água de forma consciente, sem desperdício. Gilson, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente trazer atualizações sobre essa situação aí na região. Um abraço, até a próxima. Abraço. Esse o Gilson Soares, secretário de Administração e coordenador da Defesa Civil de Encruzilhada do Sul, no Rio Grande do Sul, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o cenário bastante preocupante da região de Encruzilhada do Sul em função da estiagem, da falta de chuvas lá no município e no estado. O Gilson destacando que, somando pecuária e agricultura, as perdas já passam de 153 milhões de reais apenas no município em função dessa estiagem que já dura bastante tempo, chuva muito esparsa,
pequenos volumes apenas registrados nos últimos dias, nas últimas semanas. Previsões para frente também não são animadoras. O Gilson até destacando que tem uma expectativa de chuva apenas para quinta-feira da semana que vem. Então a situação deve continuar se agravando na região, essas perdas devem ser ainda maiores conforme essa situação for se agravando. Claro, a gente vai seguir acompanhando de perto essa situação lá em Encruzilhada do Sul, em todas as outras regiões do Rio Grande do Sul e do país também que tem sofrido com a estiagem. Uma parte do país tem recebido menos chuvas nesse ciclo neste ano de 2025. Vamos seguir o nosso giro, seguir recebendo os nossos entrevistados, os nossos convidados, que a nossa próxima parada vai ser no estado de Santa Catarina. Vamos conversar com o Enori Barbieri, vice-presidente da FAESC, que já está aqui conosco por vídeo. Enori, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia a você, bom dia a todos que nos ouvem, sempre um prazer conversar com vocês. Enori, o senhor participou de uma visita aí em regiões produtoras de Santa Catarina, fez um giro pelo estado. Conta pra gente como é que estão essas lavouras da safra de verão aí no estado de Santa Catarina. Olha, eu diria que, pelo clima, nós deveremos ter a melhor safra de toda a história em Santa Catarina em produtividade. Nós estamos tendo um clima normal para as culturas. Nós iniciamos a colheita do milho no extremo oeste catarinense. E todos os levantamentos feitos pelos técnicos, inclusive o Instituto do Estado aqui, os técnicos do Estado de Santa Catarina fizeram um giro de safra, que eles falam, e nós estamos vendo aí a maior produtividade de milho que nós estamos contabilizando. Nós temos uma lavoura de soja muito bem desenvolvida. Nós iniciamos a colheita do arroz também com alta produtividade. A colheita da cebola, nós somos o maior produtor de cebola do país. Infelizmente, tudo isso que é maior em produtividade é menor em preço. Os preços vêm caindo por projeções de oferta e os preços estão muito aquém da necessidade do produtor. É o caso da soja, é o caso do milho, que poderíamos ter um preço melhor, porque estamos trabalhando vislumbrando alguma coisa de sobra pela produtividade catarinense, que deve chegar em 10 mil quilos por hectare de média. Temos até lavoura de 15 mil quilos em Santa Catarina, lavouras que eu diria normal, não uma que outra, mas muitas, né? Na região de Xanxerê, por exemplo, a média municipal do município fala-se em 15 mil quilos por hectare. Então, são médias talvez pouco vistas, mas em função do bom clima que nós temos em Santa Catarina. É lógico que esses preços estão depreciados, mas favorecem o que nós temos de maior em Santa Catarina, que é a indústria de proteína animal, que é a produção de suínos, é a produção de aves, a produção de leite, a produção de bovinos confinados, né? E isso faz com que as rações, inclusive para a piscicultura, se tornem mais barata e possa também viabilizar essa atividade que tem uma boa recuperação de mercado. Há uma demanda muito forte mundial de proteína animal e nós estamos trabalhando na totalidade em busca de mais exportações. Então, as lavouras, infelizmente, a nossa produção é pequena, pelo estado pequeno. A gente vai colher uma safra de 2 milhões e 200 mil toneladas de milho, são 265 mil hectares, contra 740 mil hectares de soja. O produtor catarinense prefere a soja do que o milho pelas facilidades que tem de tratos culturais e de colheita e outras coisas mais, mas essa é uma safra cheia em Santa Catarina. Não podemos falar da mesma forma dos preços. Estamos trabalhando, por exemplo, a cebola, que temos muitos milhares de produtores pequenos, em menos de R$ 1 o quilo. Isso não paga nunca o custo de produção. Então, a dificuldade é o caso do arroz, que nós estamos tendo uma safra melhor, maior, mas isso tem derrubado os preços em relação ao ano passado. Eu diria que temos que agradecer a Deus por termos um bom clima e vislumbrando uma grande colheita. E aí, senhor Enori, o senhor destacou nesses 2 milhões e 200 mil de milho. Para a soja, qual que é a expectativa de produção? A nossa expectativa de soja é em torno de 3 milhões de toneladas, numa faixa aí de 60 sacas por hectare de média. O grande problema nosso em Santa Catarina é que nós necessitamos de 8 milhões de toneladas de milho para abastecer o consumo interno de agroindústria. Nós temos uma indústria de etanol em construção,
né? Não está pronta, mas a indústria de transformação aí em proteína animal necessita de 8 milhões de toneladas de milho. Agora estamos trazendo milho do Paraguai, apesar do Brasil estar buscando mercado internacional através das suas entidades, do Ministério, para tirarmos daqui aquilo que pressiona preço para baixo, mas como o Paraguai fica próximo à nossa indústria produtora de proteína lá no oeste catarinense, ele chega em Santa Catarina a um preço menor do que trazer milho do centro-oeste, às vezes 2.000 quilômetros de distância, ou da região de Brasília, ou Mato Grosso do Sul, ou próprio Mato Grosso, onde a gente busca esse produto para suprir. Então, nós vamos ter uma excelente safra de soja, que tá. Não temos esse ano o problema da cigarrinha de milho, que foi um problema no passado. Graças a Deus, esse ano, a cigarrinha, por tratos culturais, de orientação técnica, e o próprio clima que inibiu a reprodução, né? Mas nós temos uma safra muito propícia à alta produtividade daqueles que investiram em tecnologia. Aqueles que investiram em tecnologia serão recompensados pelo bom clima que nós temos em Santa Catarina, até agora. E o Nuri, olhando para o outro lado, né, o senhor até destacou um pouquinho que esses preços baixos são ruins para o produtor, mas beneficiam o lado da indústria da proteína animal, né, o produtor das proteínas. Como é que está esse cenário? As compras devem ser mais positivas, essas margens mais positivas para a proteína, né? A proteína sofreu bastante quando nós tivemos alta aí da soja, do milho há 2 anos atrás. A proteína estava com preço até bastante baixo na época, que é o caso do leite, é o caso do suíno, que teve uma crise de mais de 2 anos, muitos produtores abandonaram. Já a questão de produção de frango em Santa Catarina, ela é verticalizada 100%, é a indústria que. Mas a indústria padeceu. Nós estamos vivendo o melhor momento de exportações, principalmente no suíno, onde os preços internacionais e a demanda internacional é muito forte. Santa Catarina praticamente exporta 100% do que produz, as nossas exportações aumentaram muito. Os preços pagos ao produtor hoje giram na faixa de R$ 10 o quilo vivo. Isso quando nós tínhamos aí o ano passado, na época ruim, em torno de R$ 5 a R$ 6. As agroindústrias vivem um grande momento de demanda internacional, de produção de custo mais baixo, e principalmente vendia em dólar. Então, a agroindústria está tendo uma recuperação de ganhos, investindo bastante, porque está tendo um bom momento. Então, nós acreditamos que tanto o produtor de frango, tanto o produtor de suíno, tanto o produtor de leite, que houve uma recuperação dos preços, já que o Brasil se tornou ainda deficiente, ele não é autossuficiente, nós temos que importar para suprir a necessidade, mas os preços da Argentina também começaram a subir ao produtor. Então, os preços aqui em Santa Catarina variam numa faixa de R$ 3 o litro de leite, com essa boa produtividade de soja e milho, quando se colhe a lavoura para fazer silagem, essa alta produtividade, esses preços mais baixos do milho e da soja, favorecem muito o produtor de proteína animal. Então, leite com recuperação, suíno com recuperação, frango com recuperação, bovino de corte com recuperação. Nós tínhamos terminado nossos confinamentos em Santa Catarina, porque era impraticável confinar bovino com tratamento com ração. Isso voltou tudo. O pessoal está. É uma atividade que está hoje atraindo produtores que tinham desistido da atividade. Essa indústria de proteína está voltando e bem mais qualificada, porque afinal de contas, atrás hoje de um produtor tem um técnico do Senar que está dando assistência a esse pessoal na própria propriedade. Então, hoje o produtor rural está muito assistido em Santa Catarina por técnicos do governo, técnicos das indústrias, técnicos do Sistema Nacional Senar, que estão presentes nas propriedades. É um estado pequeno, organizado, um estado consolidado, afinal de contas, é um estado que, como é do sul, antes de desbravar o centro-oeste, o pessoal estava aqui no sul. Então, propriedades consolidadas. Então, eu diria a você, não há um clima de otimismo quanto a ganhos esse ano na lavoura de grãos. Há um otimismo, sim, nas lavouras de proteína animal, mas aqueles que produzem proteína animal. Mas existe nos grãos um otimismo de perspectiva de alta produção, alta produtividade, que isso vai deixar margem. Vou dar um exemplo prático. Hoje, uma lavoura de milho em Santa Catarina,
ela custa 150 sacas de milho 60 quilos por hectare. Mas tem gente projetando 250 sacas de colheita. Então, essa margem de produtividade é que vai deixar uma pequena sobra sustentável para que esse produtor possa acreditar que lá na frente os preços vão melhorar. Senhor Nori, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário aí em Santa Catarina. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu queria só simplesmente encerrar dizendo: não é os produtores que estão ocasionando preços altos de alimento. Esse cenário que eu fiz aqui demonstra a dificuldade do produtor rural, que é o caso da cebola, é o caso do arroz, é o caso do milho, é o caso da soja, a dificuldade de preços melhores. Então, existe alguma coisa nesse meio entre produtor e consumo que está ocasionando essa alta dos alimentos. Então, é muito triste um produtor rural ouvir dizer que ele é o vilão dos altos preços dos alimentos. É lógico que o preço da carne subiu, porque o mercado internacional demandou. É lógico que o preço do suíno subiu, mas tem alternativas. Agora, produtor de grão, produtor de outras culturas, estão pagando ainda para trabalhar, muitos deles. Então, queria deixar esse recado a todos que nos ouvem, até porque é quase ofensivo ouvir dizer que os produtores são responsáveis por a inflação dos alimentos. A inflação dos alimentos está nos custos, não os custos de insumos, mas os custos de Brasil, custos de energia, custos de serviço, custos de juro, custos de dólar. Eu acho que o Brasil devia repensar e respeitar um pouco mais o produtor rural, porque, afinal de contas, o prato de comida está na mesa porque alguém produziu. Era isso, muito obrigado. Estamos sempre à disposição aqui. Senhor Nori, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes. A gente siga acompanhando todo esse cenário aí no estado. Um abraço, até a próxima. Abraço e bom dia a todos. Esse é o Enori Barbieri, vice-presidente da FAESC, que conversou com a gente para mostrar um pouquinho esse cenário das lavouras lá em Santa Catarina, que vem sendo bastante beneficiadas pelas condições climáticas, e aí, diante disso, expectativas de altas produtividades e alta produção para soja, milho, arroz, cebola, todas essas culturas de verão, prometendo bons resultados do ponto de vista da colheita, do ponto de vista da produtividade. Por outro lado, o reflexo que isso gera são preços menores já aparecendo para os produtores, o que preocupa nesse sentido, pensando nos produtores de grãos, mas é benéfico para o setor de proteínas animais, bastante forte lá no setor. O Enori destacando as expectativas positivas para esse setor que produz proteínas em Santa Catarina, inclusive com perspectivas de margens melhores nesse ano de 2025, até em função dessa redução dos preços de milho, de soja, diante dessas altas produções esperadas lá para o estado. Aproveitar para registrar a participação de vocês acompanhando a gente ao vivo nesta sexta-feira, 31 de janeiro. O José Natal mandando o seu bom dia. José Natal sempre ligado aqui no Notícias Agrícolas. O Antenor Filho também mandando o seu bom dia, falando que esse é o canal que faltava no YouTube, focado no agro. Muito obrigado, Antenor. A gente espera e conta com a sua audiência ao longo da nossa programação aqui no Notícias Agrícolas. Vamos seguir com Realidades da Safra. Vamos olhar um pouquinho para as notícias que têm influência, que relatam sobre o que está acontecendo nas lavouras das mais diferentes culturas aqui no Brasil. Esse é o Notícias da Safra. Vamos começar olhando para a soja, a colheita da soja começando lá no estado da Bahia. A colheita da safra 24-25 teve início no estado. Dos 2,1 milhões de hectares cultivados na Bahia, cerca de 1,5% já foram colhidos, o que representa mais de 35 mil hectares aproximadamente. Os produtores baianos, além de volumes, colhem resultados de um trabalho pautado na eficiência tecnológica, no uso responsável dos recursos naturais e no fortalecimento das estratégias fitossanitárias, conforme destaca a AIBA, Associação dos Agricultores Irrigantes da Bahia. Inclusive, abre aspas para o Moisés Schmidt, presidente da AIBA. A colheita segue em ritmo semelhante ao do ano passado e esperamos uma intensificação nos próximos dias. Houve um aumento de 8% na área plantada,
tanto no sistema sequeiro quanto no irrigado. Além disso, as condições climáticas estão mais favoráveis, o que nos permite projetar uma produtividade média de 67 sacas por hectare. Esse desempenho reflete a competência dos produtores e suporte técnico empregado em campo, destaca o presidente da ARBO, Moisés Schmidt. Há alguns dias a gente teve aqui também a Carminha Mício comentando esse desenvolvimento das lavouras lá na Bahia e destacando essas boas perspectivas de produtividade para essa safra de soja 24-25 lá no estado baiano. Claro que a gente vai seguir acompanhando o andamento desses trabalhos de colheita e os resultados dessa safra para os produtores da Bahia. Vamos seguir o nosso giro porque é destaque no Notícias Agrícolas safra de feijão. O aumento da produção de feijão tem pressionado os preços e acende um alerta para a segunda safra. A colheita da primeira safra de feijão segue avançando, já atinge pelo menos 39% da área colhida, de acordo com o último levantamento da Conab, e as expectativas de produção são mais elevadas do que o registrado em safras anteriores, de acordo com a Conab, por exemplo. 1,088 milhão de toneladas de feijão devem ser colhidas nesse ciclo 24-25, o que é 15,5% a mais do que o registrado na safra 23-24, na primeira safra. Esse aumento é bastante baseado, primeiro, nesse aumento de área, mas também no aumento da produtividade. Diante de, inclusive, o Paraná, um dos principais estados produtores, teve um grande aumento nessa primeira safra, e aí o Carlos Hugo Godin, engenheiro agrônomo do DERAL, destaca que a área de feijão cresceu muito e tem sido uma safra muito boa. Por outro lado, tem pressionado os preços, já que a produção pode ser praticamente o dobro da do ano passado, de acordo com os indicadores do DERAL. Inclusive, o Evandro de Oliveira, analista de mercado das Safras e Mercado, comentou um pouquinho com a gente do Notícias Agrícolas sobre essa relação de aumento de produção e queda de preços. O Evandro destaca que o avanço da área de produção, somado ao cenário de enfraquecimento do consumo e dificuldades no escoamento, trouxe pressão para os preços do feijão no mercado brasileiro. Neste momento, tanto feijão preto quanto feijão carioca estão com níveis muito próximos ao custo de produção, as margens dos produtores estão empatadas ou apenas um pouco positivas. Esse cenário, inclusive, gera um alerta para o setor olhando para a segunda safra. As estimativas da Conab e do DERAL lá para o Paraná são de uma redução na área plantada com relação ao ano passado para a segunda safra, mas quando a gente olha para alguns casos específicos, por exemplo, o feijão preto, a situação preocupa ainda mais. E aí o presidente do IBRAF, o Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses, destacou esse cenário, inclusive aqui em entrevista ao Notícias Agrícolas, dizendo que essa área estimada para plantio de feijão preto é uma temeridade, pode trazer impactos grandes nesses preços, nos custos de produção, e aí o produtor precisa ficar atento para esse planejamento, para a sequência das atividades da safra de verão, da safra de feijão. Essa notícia está em destaque lá no site do Notícias Agrícolas, pode entrar lá e ler na íntegra, acompanhar todas essas informações que a gente trouxe por lá. Seguindo o nosso giro, olhando para a mandioca, porque o MAPA, o Ministério da Agricultura, trouxe uma declaração de emergência fitossanitária diante do risco de surto da praga quaternária da mandioca. O MAPA divulgou na última quinta-feira, ontem, dia 30 de janeiro, uma portaria declarando o estado de emergência fitossanitária relativo ao risco do surto da praga quaternária nos estados do Amapá e do Pará. A declaração, que valerá por um ano, visa reforçar medidas de prevenção e evitar a dispersão da praga para outras áreas de cultivo. Esta é uma medida que demonstra o reconhecimento do tema por parte do MAPA. Durante a vigência do estado de emergência fitossanitária, todas as ações necessárias para erradicar a praga e evitar sua disseminação para outras áreas produtivas poderão ser adotadas com mais agilidade, tanto em nível federal quanto estadual, afirmou o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Favro. A doença é conhecida na literatura como vassoura de bruxa da mandioca e foi detectada pela Embrapa Amapá nos plantios de mandioca de terras indígenas de Oiapoque em 2024. Então fica o alerta para a produção de mandioca no Amapá e também no Pará, diante desse risco de infestação da praga quaternária. Vamos voltar lá para Santa Catarina, onde a gente acabou de conversar com o Enori Barbieri, porque olhando para frente, a expectativa é de menos chuva em fevereiro e em março
para o estado catarinense. De acordo com o boletim emitido pela Epagre-Ciran, em fevereiro e março, o calor permanece em Santa Catarina e a chuva se mantém próxima à média climatológica, com exceção do oeste catarinense, que poderá ter tempo mais seco. Já no mês de abril, todas as regiões devem registrar chuvas e temperaturas próximas à média climatológica no estado. O Enori acabou de destacar justamente essas condições de clima até aqui bastante positivas para o desenvolvimento das lavouras e expectativas de alta produção para esses cultivos de verão, para soja, milho, arroz e também para cebola catarinense. Ainda olhando para efeitos de clima, lá no Rio Grande do Sul, os efeitos da estiagem seguem preocupando agricultores da região de Pontão. A seca que atinge a região tem gerado impactos na agricultura, com a escassez da chuva, lavouras sofrendo com a falta de água. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pontão manifestou essa preocupação e reforçou a necessidade de políticas públicas de apoio aos agricultores. Estamos acompanhando de perto a situação e sabemos o quanto a estiagem tem afetado a produção. Nossas lavouras estão perdendo produtividade e os agricultores enfrentando dificuldades, relata o presidente do sindicato, Nilmar Goelze. Inclusive, a gente está verificando agora aí na sua tela as imagens lá de Encruzilhada do Sul. A gente acabou de conversar com o Gilson da Defesa Civil do município, destacou essas grandes perdas em função da estiagem na agricultura, na pecuária, situação também já afetando a vida do cidadão com falta de água, colocando em xeque até o início das aulas, volta às aulas lá para a região, inclusive nas escolas rurais do município, que já calcula até este momento pelo menos 153 milhões de perdas diante da estiagem em Encruzilhada do Sul. O município de Pontão também, então, divulgando e decretando essa situação de perdas diante da estiagem e da falta de chuvas. Vamos olhar agora para questões de logística, porque ontem foi registrado um incêndio no maior terminal de grãos da América Latina, lá em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. A Rumo Logística, empresa que administra o terminal ferroviário de Rondonópolis, afirmou que após o incêndio ocorrido durante a madrugada da quinta-feira, dia 30, as atividades foram retomadas normalmente. O nosso repórter o Igor Batista conversou com o pessoal lá da Rumo, trouxe essas informações para o Notícias Agrícolas, onde o incêndio foi numa correia transportadora e os trabalhos já voltaram normalmente ainda nesta quinta-feira, ainda ontem, e não houve vítimas. As causas ainda vão ser apuradas pela empresa. A notícia do Igor Batista está lá no Notícias Agrícolas também, tem vídeo do incêndio que você pode acompanhar por lá também. Vamos olhar agora um pouquinho para a laranja, porque de acordo com o CPEA, a quarta florada trouxe fôlego para a indústria nesse fim de safra 24-25. Pesquisas do CPEA apontam que as laranjas da quarta florada no cinturão citrícola paulista vêm trazendo fôlego para a indústria, apesar da qualidade aquém do esperado para o período. Segundo pesquisadores do CPEA, o baixo estoque de suco tem feito com que algumas empresas adquiram o máximo de frutas ainda disponíveis no spot para tentar amenizar o déficit de suco e garantir produtos para uma transição de safra e manter padrões dos blends. A última estimativa do Fundicitrus apontou que o bom desenvolvimento dessa última florada da safra 24-25 deve trazer oferta um pouco mais elevada para o cinturão, levando a estimativa a aumentar 7 milhões de caixas de 40 quilos frente ao divulgado em setembro de 24. Ontem a gente recebeu aqui no Realidades da Safra o Tony Simonetti, produtor rural, citricultor aqui do interior de São Paulo. Ele destacava realmente essa melhora das chuvas e uma maior perspectiva de produtividade para os pomares de laranja em função dessa recuperação da umidade depois de um longo período de estiagem que vinha tirando bastante produtividade das últimas safras. Vamos continuar olhando para a laranja, porque lá no Mato Grosso do Sul, o município de Cacilândia tem virado polo na produção de laranjas no estado e deve ter mais de 3 mil hectares plantados nessa temporada. O município de Cacilândia entra na mira dos grandes produtores de laranja, devendo plantar 3,2 mil hectares somente neste ano de 2025. Atualmente, já há 800 hectares plantados no local em todo o estado. A expectativa é que a citricultura chegue a 30 mil hectares. Enquanto a meta não é atingida, Mato Grosso do Sul se prepara para receber a citricultura com legislações e ações em prol da nova cultura no estado. Além disso, o planejamento estadual almeja buscar a industrialização da cadeia, quando o total de hectares plantados se aproximar de 25 mil.
O titular da Semadesc, o Jaime Veruc, destacou que a citricultura vai bem nas áreas mais arenosas, com menor teor de argila, e isso é importante. Como a laranja está vindo de sistemas de irrigação, nós temos uma perspectiva de investimentos altos, mas com elevada produtividade. Além do clima, solo e áreas disponíveis, notamos em especial a migração de produção paulista de laranjas em função da doença do greening, destaca o Jaime Veruc, titular da Semadesc. Inclusive aqui no Notícias Agrícolas, algum tempo atrás, a gente teve um episódio especial do Hort Resenha Podcast, que é um espaço para a gente conversar sobre a citricultura, a agricultura de flores, frutas, legumes e verduras aqui do Notícias Agrícolas. A gente vai até colocar aí na tela para você esse episódio, que a Carla Nadá, engenheira agrônoma e coordenadora de horticultura do estado do Mato Grosso do Sul, conversou com a gente e destacou justamente esse novo destino para citricultores fugindo do greening que se tornava o Mato Grosso do Sul. A expectativa era aumentar essa produção, trazer novos produtores apostando em condições climáticas positivas e um desenvolvimento melhor olhando para a doença, para o greening, que tem tirado o sono dos produtores em muitas regiões do Brasil. Vamos seguir com o nosso giro de notícias, vamos continuar trazendo informações para você ainda lá no Mato Grosso do Sul. Expectativa de aumentar a capacidade de processamento de soja em pelo menos 20% com novos empreendimentos na região de Maracaju. O cooperativismo sul-mato-grossense segue mostrando a sua força. A expectativa da cooperativa agrícola Copa Sul em Maracaju é instalar novos silos na Serra de Maracaju e com isso trazer mais capacidade de processamento de soja. Novo empreendimento, quando estiver em plena operação, deve aumentar em 20% a capacidade de processamento de soja do estado do Mato Grosso do Sul, elevando-a de 14,5 mil toneladas para 17,5 mil toneladas diárias. Segundo a direção da cooperativa, os investimentos estão alinhados com a estratégia do governo do Mato Grosso do Sul, que incentiva a agroindustrialização para assim agregar valor às commodities locais e com isso também fortalecer o desenvolvimento. Então, boa notícia para o agronegócio lá do Mato Grosso do Sul. Aproveitar para registrar a participação de vocês acompanhando a gente ao vivo nesta sexta-feira. O Márcio Maciel mandando o seu bom dia aqui para todo mundo do agronegócio brasileiro. Bom, a gente vai chegando então ao final do Realidades da Safra desta sexta-feira, dia 31 de janeiro. Visitamos municípios do Rio Grande do Sul, onde os impactos da estiagem já têm causado grandes perdas, somando a agricultura e pecuária em Encruzilhada do Sul, no Rio Grande do Sul, mais de 153 milhões de reais já foram perdidos diante da falta de chuvas e das altas temperaturas. Por outro lado, nós fomos também para Santa Catarina, onde lá as condições climáticas são bastante positivas e a expectativa da FAESC, a Federação de Agricultura do Estado, é altas produções e produtividades para soja, milho, arroz e cebola, essas culturas de verão catarinenses. Também trouxemos notícias importantes sobre o desenvolvimento das safras aqui no Brasil, imagens enviadas por vocês produtores, já que essa participação de vocês é muito importante para a gente construir junto esse quadro, mostrar esse cenário do que está acontecendo nas lavouras nas mais diferentes regiões do Brasil. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação está de volta daqui a pouquinho. O Erickson Cunha vai assumir a bancada do Notícias Agrícolas, da primeira edição do TV do Notícias Agrícolas, e vai conversar com a Bárbara Centelhas, CEO e cofundadora da Agrimet, para trazer as expectativas de clima, previsão do tempo daqui a pouquinho para você. Já aproveita e começa a mandar a sua pergunta, o que você quer saber do clima aí para a sua região, que daqui a pouquinho o Erickson leva essas questões para a Bárbara Centelhas. Eles vão mostrando essas previsões do tempo para as mais diferentes regiões do Brasil, daqui a pouquinho aqui no Notícias Agrícolas, na primeira edição do TVNA. Eu sou o Guilherme Dorigatti, eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouquinho a nossa programação está de volta. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.